meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, né, Kel? Sim. E desta vez, coisas de casal, né? Exatamente. Então vamos para mais um assunto do quadro Coisas de Casal. E quero dizer para você, se você tem gostado de assistir os nossos vídeos, né, Kel? Os assuntos no qual nós estamos mencionando aqui, tem falado para a sua vida. Então você vai lá no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve, né? Para receber as nossas notificações, né? As nossas atualizações. Então é só você entrar no nosso canal Levi Revoredo, se inscrever lá e deixar seu like, seus comentários. E hoje, qual é o tema que nós vamos falar no Coisas de Casal? Um tema muito interessante. Quando a língua é um instrumento que fere. A língua, quando ela é usada para ferir É verdade. Porque alguém, você sabe né? que a língua tanto pode ser bênção, como pode ser maldição, né? Infelizmente, é o que... Muita gente, e o pior de tudo, que é infelizmente, muita gente se dizendo cristão, às vezes usa a língua para amaldiçoar. E como nós estamos falando em coisas de casal, às vezes para amaldiçoar o seu próprio filho, pasmem. Mas é uma verdade, né, Kel? É verdade. Há muitas pessoas que não pensam nisso e esquecem da lei da semeadura. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, né? Quando você amaldiçoa um filho, o que você planta, é você maldição para você também. Nós, hoje, graças a Deus, tem mudado muito, Kel, mas antigamente você via pessoas no interior, mães, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não vai dar para nada. Não vai dar para nada, você só presta para isso ou para aquilo, né? A gente não vale a pena nem a gente mencionar, porque a gente está falando uma coisa aqui da parte de Deus, né? Mas a língua, ela tem que ser um instrumento de bênção, né, Kel? E há muitos casais que, como a gente está falando de casal, tem aquilo, né? Olha, não me deixa muito nervosa não, me deixa muito nervoso não, porque você sabe, eu falo aquilo que eu quero falar, eu não vou deixar barato. E isso é um problema, porque a nossa vida conjugal, ela é muito daquilo que a gente fala, do nosso linguajar, né? Dependendo de como é a sua linguagem, aí já se equilibra de como é o seu casamento. E isso, Kel, traz um mal tremendo, não é? Eu me lembro que quando mais novo, às vezes eu comecei com esse negócio, né? Às vezes eu disse, não, eu vou falar, eu tenho que falar a verdade, mas nem sempre falar a verdade é útil, né? Tem que ter um momento certo, né? É interessante eu ter aqui a nossa qualidade de vida, né? Justamente. O que eu disse, a qualidade de vida é muito importante, aquilo que a gente usa, se a gente usa bem as palavras. Mas olha o que você falou aí, olha essa frase interessante aqui, pense antes de falar, mas não fale tudo que pensar. Então, às vezes, a gente precisa pensar muito no que eu vou falar, mas nem tudo que eu penso eu devo mencionar, porque aí a gente pode magoar um irmão e magoar alguém, magoar o seu cônjuge, magoar um filho, e aí para você trazer essa pessoa de volta é complicado, né? E outra coisa, que é bíblico, né? Que a boca, ela professa aquilo que o coração está cheio, né? No livro de, me parece que Provérbios, eu agora não estou, ele diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Eu já falei em outro vídeo aqui que Levi é meu irmão em Cristo. Obviamente que eu não vou tratar ele aqui como, mas é o meu irmão em Cristo, foi comprado a preço de sangue como eu. Então, olha só como é difícil. A nossa língua dizer alguma coisa que magoa o irmão é mais fácil uma cidade fortificada ser conquistada do que um coração ofendido. Por exemplo, Kel, você falou aí a questão, Levi é meu marido. Eu posso ser lá fora, na minha profissão, do dia a dia, por exemplo, um militar, posso ser um juiz de direito, um promotor, um médico, um advogado, ou mesmo, digamos, um técnico de enfermagem, né? Seja lá o que for, qualquer profissão, ela é digna. Agora, no momento em que eu estou em casa, junto com minha mulher, eu sou o amor dela e ela é o meu amor. Então nós temos que se respeitar, logicamente, mas nós somos casados, somos marido e mulher. Temos que nos respeitar. Mas a nossa profissão, a nossa autoridade fica lá fora, não é, Kel? É como o pastor da igreja também. Eu sou pastor da igreja, eu sou pastor na igreja, mas em casa eu tenho que ser pastor da minha casa também, não é? E tenho que ser respeitado não somente como pastor, mas como aquele que Deus deixou para
gerir ou gerenciar a minha família, né? Para organizar a minha família. E as palavras, elas são sementes, né? Sementes lançadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai, o que Levi está falando é como a gente vai fazer, porque é como a gente vai utilizar essa autoridade, como você disse, né? Alguém é uma autoridade lá fora, mas dentro de casa você tem que deixar tudo para que você possa, e utilizar a linguagem do amor com a família, com a esposa, né? E eu vejo aqui, é interessante, Levi, que a Bíblia fala muito, tem muitos versículos sobre a língua, mas o que você precisa é, antes de tudo, ter algo chamado temperança. Temperança é algo que não é fácil. Precisa ser trabalhado. Porque ela vai de encontro à natureza do homem, correto? O homem, ele gosta de dominar. Intemperante, né? Ele quer, e é o contrário da temperança mesmo. No livro de Gálatas, o capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito, né? Porque é um fruto com vários gomos, diríamos assim. Versículos 22 e 23, aí fala de todos e fala de um aqui que eu acho que ninguém pode ficar sem ele. É a temperança, que é chamado o domínio próprio. Veja bem o que é temperança aqui, ó. É a qualidade que capacita alguém a exercer um autocontrole. Então, ser temperante é o mesmo que ter domínio próprio. Né? É um equilíbrio. E a gente precisa entender que você precisa, nisso aí, entrar a prudência. O que é prudência? É calcular os riscos. Né? Então, o que eu vou falar, eu estou muito chateada com ele, eu estou muito aborrecida, mas aquilo que veio ao meu coração, vale a pena eu dizer naquela hora? Naquela hora vai ser muito... no momento ainda. No momento em que as coisas estão, né, pegando fogo, muitas vezes, uma discussão de marido, algo que o marido... Não precisa nem ser uma discussão, pode ser apenas... Discordou de algo. Naquele momento, mas pela palavra que vai sair da minha boca, isso pode terminar aqui ou causar um problema. Então vai valer a pena eu dizer para Levi o que eu estou pensando, a minha vontade? E depois, quando eu me acalmo, que caio na real, eu não deveria ter dito, mas eu já ofendi. E aí, para você conseguir trazer essa pessoa de volta, vai precisar de um pedido de perdão, vai precisar de... Então, é melhor, muitas vezes, você engolir aquilo que você quer falar, ter calma. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu vou falar, não com Levi só. Muitas vezes, logicamente, 32 anos de casada, a gente... Muitas vezes... Acontece também, né? Dá vontade de pegar assim. Não só com você, mas comigo também, né? Lógico. Às vezes dá vontade de pegar assim na orelha, né? Mas não pode. Tem que ser óbvio, a gente sabe, a gente está descontraindo aqui, mas essa é a verdade. É com o filho, é com o professor do seu filho, é com o seu vizinho, seu pai, sua mãe, seja lá... É com o seu chefe do trabalho. Sim. E às vezes, Levi, o pior é que muitas vezes as pessoas têm temperança lá fora, mas não tem equilíbrio lá fora, mas em casa com as pessoas que mais ama, que mais merecem o seu carinho, você não tem. Então é necessário ter muito cuidado, porque a sua língua pode ferir alguém mortalmente. Porque o tema do nosso assunto hoje é a língua. Um instrumento que fere, né? A língua é um instrumento que fere. A língua é um instrumento que fere. E você tem que ter temperança para controlar a sua própria língua. Exatamente. Porque aquela coisa, eu sempre costumo dizer, e as pessoas... Tem um momento que o sangue sobe para a cabeça. Principalmente as pessoas sanguíneas, como nós sanguíneos, nós somos os dois sanguíneos. Então você tem que ter o equilíbrio, porque o sangue sobe para a cabeça, e se você não tiver o autocontrole, se você não controlar a sua língua, que é um pedacinho de carne... que pode colocar fogo no mundo. Se você não controlar a sua língua, aí você chega um momento que o sangue sobe para a cabeça, explode e você finda fazendo besteira. Você perde tudo. Perde o equilíbrio, perde o controle. É por isso que é o que muita gente às vezes chega a tirar uma vida de uma outra pessoa num momento de fúria, num momento que ele não controlou a sua língua, não controlou o seu equilíbrio. Não teve equilíbrio, não controlou a sua temperança, e ele faz uma besteira. E às vezes saca de uma arma ou dá um golpe e mata uma pessoa, e depois, quando ele cai na real, que volta, e muitos casais nós já vimos isso. Aí ele diz, estou arrependido, mas arrependimento tarde é complicado. Você pede perdão a Deus, você vai pedir perdão à família, mas é complicado isso aí. Deus perdoa, mas você vai ficar marcado para sempre com aquele peso na sua consciência, não é, Kelma? Deixa eu ler aqui para você, Provérbios, no capítulo 23,
aliás, 21, 23, um versículo aqui bem interessante para todos nós. Diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Você já pensou nisso? Que guarda a sua boca e a sua língua. Exatamente. Quer dizer, não é só você guardar a língua, é a boca também. Boca. Porque a boca, quando você abre a boca, se você fechar a boca, é verdade, a língua não pode trabalhar. Não. Agora, se você abrir a boca, aí você tem que controlar primeiro a boca e, consequentemente, a sua língua. língua e guarda a sua alma das angústias. Me diga, você aí, pense aí agora, você não pode me falar, mas você pode dizer, pensar aí, a irmã Raquel está certa. Quantas angústias você mesmo trouxe para si, porque você não controlou a sua língua, você não controlou o seu linguajar, você não teve domínio próprio, né? Dominar-se a si mesmo é muito difícil, porém, se você pedir ajuda a Deus, a Jesus Cristo, com certeza você vai. Eu tenho trabalhado isso na minha vida. Senhor, me controla, eu não posso, não só a minha língua, como os pensamentos, a gente que é ansioso, deixa muitas vezes, mas você pode ter o domínio próprio com a ajuda de Deus, né? Pedindo a Ele em oração, buscando a presença de Deus, para que realmente a sua língua seja uma língua abençoadora. Um instrumento de bênção. Um instrumento de bênção para o seu marido, para o seu filho, sua esposa, para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu pastor. Seja para quem for, você deve usar a língua para o bem. Eu me lembrava de uma frase que é terrível no casamento. Eu acho que a gota d'água para quem já está numa situação difícil. Me arrependi de ter me casado com você. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer, que disse ao marido ou que disse à esposa, eu me arrependi, né? A gente uma vez foi dar um aconselhamento a alguém e eu achando que ali ainda tinha um foguinho, e eu disse, você não a ama? E ele disse não, e dali ele disse tudo que tinha para dizer a ela, ele disse a ela e a nós. Foi muito constrangedor. E aquela pessoa, aquela jovem senhora ficou tão magoada e, consequentemente, esse casamento, vocês sabem, não deu mais certo. Porque foi a gota d'água, né? Ele segurou tudo e jogou a língua num tempo feriu a ponto mesmo de dilacerar o coração. Então, tenhamos cuidado, usemos de temperança, usemos do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio, de segurar ali a onda, né? A língua, um instrumento que fere. Agora você pode mudar isso, nós temos apenas... Quando a língua, né? Porque você pode usar, quando a língua é um instrumento que fere. De repente você está usando só para o bem, glória a Deus. Glória a Deus. E se você está usando de maneira errada, procure usar de maneira correta. Foi um tema que nós demos aqui, né? E outra coisa, o pior de tudo é quando você fere alguém lá fora. É terrível. É terrível. Mas quando você fere alguém que convive com você, por exemplo, nós estamos convivendo há 32 anos, e você ferir alguém e no outro dia você tem que acordar, olhar para o rosto daquela pessoa e aquela pessoa olhar e dizer, você me feriu, você me magoou, e vai ficar aquela... E se você não parar e não olhar olho no olho e não pedir perdão realmente e não perdoar verdadeiramente, vai causar um problema futuro. Então, que a nossa língua, que a nossa boca seja um instrumento de bênção, principalmente para a nossa família, para o nosso cônjuge, né, que é para a nossa esposa, para o esposo, da esposa, do esposo para a esposa e da esposa para o esposo, tá certo? E é isso que eu digo, se já é difícil você se controlar, o domínio próprio, imagina você pedir perdão. Aí fica para outro tempo. Outro assunto. Que Deus os abençoe, espero que vocês tenham gostado, certo? Agora nós temos vídeo que é toda terça e toda sexta. Exatamente. Tá certo? Um vídeo novo no nosso canal Levi Reboredo. Então fica ligado aí, tá certo? Que Deus os abençoe. A hora do beijo, né, Kel? Esse é o momento bom das coisas, ou coisas de casal, né, Kel? Então que Deus os abençoe. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amém?